Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Modo Carisma. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e fique à vontade na seção dos comentários. O assunto de hoje é o seguinte: até quando morar com os pais? Até quando morar na casa dos pais? Eu tenho 29 anos hoje e eu posso dizer tranquilamente que a minha visão em relação a esse assunto foi mudando de acordo com a minha evolução como pessoa e com o passar dos anos, né? Eu fui vendo a coisa de uma maneira diferente. Eu sou de uma geração que qualquer problema que você tinha, você olhava na internet, você procurava uma solução na internet, né? Então você tem aí principalmente o Google e o YouTube, que são ferramentas de busca, e ao mesmo tempo você tem a questão do aumento dos livros de autoajuda e de conteúdo de autoajuda, e dos coaches, dos influencers, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: teve um momento nessa história da internet recente que essa galera estava dizendo que era para você se jogar no mundo, para você sair da casa dos seus pais, para você dar um jeito de ser independente, isso e aquilo. Só que assim, o que você vai aprendendo com o passar do tempo? Que não é porque uma coisa deu certo para uma pessoa que vai dar certo para todo mundo. E outra coisa também, é muito fácil você ligar uma câmera e sair dando conselho, sendo que você não vai arcar com as consequências que a pessoa vai ter. Porque é muito fácil você virar para alguém e falar para a pessoa sair de casa, sendo que você não sabe quais são as condições de vida dessa pessoa. Então, assim, muito cuidado com os conselhos que você ouve na internet, porque eu ouvi essa história uma vez e achei maravilhosa. Se o Messi escrevesse um livro ensinando a jogar bola, ninguém jogaria bola igual a ele porque leu o livro. Essas coisas não são muitas vezes aplicáveis, cada um vai ter a própria realidade. Então você tem que ter muito cuidado com o que você ouve na internet e ter uma base para ver se aquilo ali realmente é aplicável para todo mundo ou se só deu certo para o cara e ele está querendo te enganar, está querendo pegar o teu dinheiro. Muito cuidado com essa coisa de ouvir coisas na internet e tentar aplicar na sua própria vida. Agora, falando dessa questão, né, de por que as pessoas estão morando com os pais por cada vez mais tempo, eu vejo alguns fatores. O principal fator é o fator econômico. As coisas hoje são muito mais caras do que eram antigamente. Tanto a questão do aluguel, como a questão de você adquirir um imóvel, de você comprar um imóvel. Quem não tem aquele depoimento de um avô, de um bisavô, que trocou um passarinho por um terreno, aí construiu a casa? Quem não tem a história de um cara que tinha uma bicicleta e trocou por um terreno, aí construiu? Cara, antigamente as pessoas davam terrenos assim, como se fosse algo que não tivesse valor nenhum, entendeu? E assim, antigamente as pessoas tinham essa visão de que terreno era um terreno, era um pedaço de terra. Hoje a visão das pessoas em relação a isso aumentou, mudou muito, né? Então assim, você vê que antigamente, moradia, casa, não tinha o mesmo valor que tem hoje, tanto na questão psicológica, como na questão de dinheiro mesmo. Hoje em dia está muito mais caro você alugar e você comprar um imóvel. Eu cheguei a ouvir alguns depoimentos de gente dizendo que antigamente você comprava casa com 1 ano de trabalho, 1 ano, 2 anos de trabalho. Hoje em dia tem gente parcelando casa aí em 30 anos e o aluguel é o valor do seu salário, ou se não for o valor do seu salário, você vai viver apertado, vai começar a se endividar, enfim. Então assim, as coisas hoje são muito mais difíceis do que eram antigamente. Antigamente era muito mais fácil você sair de casa. Sem contar o fator repressão, né? Antigamente os pais eram muito mais rígidos do que são hoje. Isso no geral, né? Claro que vai ter pai e mãe que são extremamente rígidos hoje em dia. Mas assim, a grande questão é que antigamente as coisas eram mais fáceis e os pais eram muito mais complicados do que são hoje. Então você junta esses dois fatores, tudo mais fácil,
com essa questão de rigidez dos pais, é claro que o cara fazia de tudo para sair de casa logo. Quanto mais rápido ele saísse, melhor para ele. Mesmo que ele fosse se ferrar todo na vida, era melhor do que ficar vivendo uma vida miserável, né? Outro fator bastante importante é a questão da transição para a vida adulta ter ficado muito mais lenta. Antigamente, muita gente aí terminava o ensino fundamental e já ia para o mercado de trabalho. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o cara termina ensino fundamental, ensino médio, graduação, alguns ainda vão fazer o mestrado, alguns ainda vão fazer o doutorado, enfim. E quanto mais tempo você estuda, principalmente se você estiver pagando pelo seu estudo, maior é o tempo, isso no geral, né, que você vai querer ficar na casa dos pais, porque é aquela coisa, tá pagando pelo seu estudo. Se você for mandado embora, e aí, como é que faz? Vai deixar de pagar o estudo, vai deixar de pagar o aluguel, vai ter que voltar a morar com os pais. Então, assim, é uma situação muito complicada. E se você parar para pensar, hoje em dia, os próprios pais querem que os filhos continuem a morar com eles. Então, cara, se você parar para pensar, é um pacote muito grande, né? Tá tudo muito mais caro. Aluguel e comprar imóvel é absurdamente caro, os pais são mais tranquilos, as pessoas no geral querem estudar por muito mais tempo até começar a trabalhar, né? Então você coloca tudo nesse pacote e vai ver que o cara vai ficar morando com os pais até sabe-se lá quando. Só que é claro, né? Nem tudo são flores. Tem pessoas que têm pais que são extremamente complicados e vão fazer de tudo para atazanar a sua vida. Para você, o que eu tenho para dizer é o seguinte: se você realmente não tem condições de sair da casa dos seus pais, você tem que aprender a jogar o jogo deles. Você tem que aprender a jogar o jogo deles. O que você faz? Vê o meu vídeo aqui sobre não discutir com as pessoas, eu vou deixar no card esse vídeo. Como não discutir e como não se estressar com as pessoas. Vou deixar na tela final também para você assistir. Mas, cara, joga o jogo deles. É sim senhor, não senhor. Tenta ter o máximo de privacidade que você conseguir, principalmente se você tiver o seu quarto, né? Faça do seu quarto o seu santuário. E é o que eu tô falando, se a relação for impossível, cara, dá um jeito de sair daí. Porque é aquela história que eu já falei aqui no canal antes. Muitas vezes você não vai pagar aluguel, mas vai pagar com saúde mental. Então é bom que você reflita bastante para ver o que vale a pena, né? Não gastar o dinheiro e ficar doente, ou ficar doente e não gastar o dinheiro. Tudo isso aí tem que ser pensado. Mas no geral, cara, assim, se você tiver pais tranquilos, se você não tiver condições de sair no momento, vai ficando. Mas assim, se você estiver trabalhando, pelo menos é bom você ajudar dentro de casa, porque, pô, morar com os pais e não pagar nada dentro de casa com você trabalhando, aí eu já acho esculacho, aí eu já acho sacanagem. Se você tá trabalhando e mora com os seus pais, cara, pelo menos uma conta você tem que pagar, fazer umas compras aí no mercado, alguma coisa assim, você tem que contribuir. Não pode ficar ali vagabundão, não, você tem que contribuir com alguma coisa. E se você estiver desempregado, que você arrume a casa, lave roupa, lave louça, enfim. Cara, alguma coisa você tem que fazer. Vai mandando currículo, mas alguma coisa dentro de casa você tem que fazer. Você não pode ficar ali vagabundão, 30 anos na cara, só sugando dos seus pais, não. Você tem que fazer alguma coisa. Então, ou você ajuda financeiramente falando, ou você ajuda ajudando a cuidar da casa. Ou melhor, né? Se der para você fazer os dois, faça os dois também. Por hoje é isso. Acho que deu para entender por que as pessoas estão morando com os pais por cada vez mais tempo, né? E também dei aqui a minha opinião rápida sobre se você deve sair de casa ou não, né? Quando que você deve sair e quando você tem que ficar. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e fique à vontade na seção dos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo.